Fala pessoal, aqui é o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e hoje a gente vai dar continuidade, ao nosso curso de camareira arrumador com a nossa segunda aula. Bom, repetindo o que eu disse na aula anterior, vocês vão me ver aqui e vão acompanhar a aula aí só com slide e ter meu avatar, mas qualquer dúvida que vocês tenham, o procedimento é o mesmo. Chama lá no privado, certo? Que o professor tira a dúvida. Então vamos em frente. Hoje a gente começa falando da rotina de trabalho. Uma característica fundamental para a camareira é a organização. Assim, deve realizar seu trabalho de forma metódica para que possa cumprir as tarefas que lhe são designadas de forma adequada no tempo certo. Para começar, deve ser pontual. Se houver um imprevisto, deve comunicá-lo imediatamente aos seus superiores por telefone, porque a sua falta pode fazer diferença no serviço. Então, se vai se atrasar ou precisa faltar, tem que avisar, tá? Mas deve procurar ser pontual. Ao chegar ao hotel, deve se preparar para o trabalho vestindo o uniforme, arrumando os cabelos e fazendo uma maquiagem leve. Depois, apresenta-se à central de governança, onde recebe a lista de apartamentos e as áreas sociais que deve arrumar. Em seguida, deve solicitar a chave mestra dos apartamentos que irá arrumar. Bom, a chave mestra é uma chave especial que abre várias portas de dependências do hotel, Abre várias portas. Até o final do seu turno é de total responsabilidade da camareira o cuidado com a chave mestra, ou seja, é com você, não empresta a ninguém, porque se algo acontece em algum quarto, a pessoa responsável pela chave é você, então, você vai ter que responder por isso. Os tipos de chaves mestras são chave mestra de andar, ou seja, ela abre as portas de todos os apartamentos de um mesmo andar. E tem a chave mestra geral, que abre a porta de todas as dependências do hotel. Então, são duas chaves bem importantes aí, dentro do hotel. A chave mestra de andar é de uso e responsabilidade da camareira, que a recebe no início do turno de trabalho, devendo devolvê-la ao final do trabalho. Os hotéis possuem um registro de controle da chave mestra dos andares, que fica em poder da governança. Este controle deverá ser preenchido e assinado pelas camareiras no início e no final do turno de trabalho, ou seja, quando você pega a chave, você assina para a governança saber quem pegou na chave e na hora de devolver a mesma coisa. É anotado o nome da camareira, o horário que ela pegou, certo? E na hora que ela devolve, assina novamente e o horário que ela devolveu. E tem a chave mestra geral, que é de uso e responsabilidade da gerência geral. Cuidados especiais com a chave mestra de andar. Nunca deixá-la na porta, Porque se alguém pega, pode entrar em outro quarto e, roubar. Nunca emprestá-la, seja para hóspede ou funcionário. Como eu falei, a chave é de responsabilidade sua, certo? Então não empresta a ninguém. Caso um hóspede solicite o uso da chave, certifique-se de que ele esteja realmente hospedado no hotel, acompanhando-o ao quarto, abrindo a porta para ele e ficando com a chave. O cliente pode, por exemplo, ter esquecido a chave e ele pedir para que você abra a porta para ele. Então você verifica, acompanha até o quarto para ele entrar e você pegar a chave. Verifica se ele está hospedado antes de abrir a porta de um quarto para a pessoa entrar. Bom, controle de chave mestra dos andares. Após pegar a chave mestra, a camareira deve arrumar o carrinho de serviço, colocando todos os itens necessários. Em seguida, deve verificar em sua lista de apartamentos a situação de cada um, observando as indicações. Aí vai estar lá essas abreviações, Um V quer dizer apartamento vazio. O M, o apartamento está em manutenção. O S é saída do hóspede. O O é ocupado. Aí tem em inglês, que é o não perturbe, Do not disturb, que eu não pronuncio muito bem o inglês, mas é isso aí. E o E, que é de entrada. Ou seja, tem que prestar atenção para você dar prioridade aos apartamentos. A gente vai ver já a ordem de prioridade. Depois, a camareira deve começar a arrumação dos apartamentos, seguindo a ordem de prioridade especificada pela governanta. Geralmente, a ordem de prioridade é a seguinte. Primeiro, os apartamentos cujos hóspedes solicitaram uma limpeza urgente. Solicitou limpeza urgente, você começa por ele. Segundo, os apartamentos de saída, cujos hóspedes já saíram, você já vai lá, pronto, e deixa o quarto pronto para o próximo hóspede. Terceiro, apartamentos com estada prolongada, com hóspedes com previsão de estada por mais de uma noite. Aí você vai lá e dá aquela organizada naquele quarto, a limpeza. Quarto, os apartamentos com saída programada, ou seja, hóspedes com previsão para saída no dia de hoje. E essa é a ordem de prioridade, do primeiro ao quarto. Ao final do expediente, a camareira deverá preencher um relatório e entregá-lo à supervisora ou à governanta, juntamente com a chave mestra de andar. Vamos aos procedimentos iniciais.
Antes de iniciar o seu trabalho, a camareira deve verificar o funcionamento do carrinho que irá utilizar e arrumá-lo com todos os produtos e materiais que necessitará para cumprir suas tarefas. O carrinho tem a finalidade de facilitar o trabalho da camareira, né, permitindo transportar tudo o que é necessário para a arrumação dos apartamentos. Então, verifica o que é que vai precisar e coloca no carrinho. Uma camareira limpa de 12, atenção, viu, de 12 a 15 apartamentos em um turno de trabalho. No carrinho de andares, ela deve colocar todo o material para atender essa quantidade de apartamentos, incluindo a rouparia do apartamento, né, o material de limpeza, equipamentos e o material de uso dos hóspedes, como shampoo e sabonete. Estes materiais são requeridos, né, no almoxarifado ou no setor de governanta e variam de hotel para hotel. Então você verifica, se for no setor de almoxarifado, no depósito, na governança, você vai solicitar todo o material que você vai precisar para fazer a limpeza, né, desses quartos. Existem dois tipos básicos de carrinhos. Tem o carrinho de arrumadeira, né, e o carrinho de limpeza. O carro de arrumadeira tem prateleiras para colocar enxoval liso, né, e felpas, bolsa para lixo e roupa suja. Pode apresentar ou não portas. Alguns têm porta, outros não, né? As diferentes dimensões desse carro permitem levar certa quantidade de enxoval, ou seja, atender ao serviço de até 15 apartamentos. Quando o carro comporta isso tudo é bom, porque você não precisa ficar indo e voltando, né? Você já sai com o carrinho pronto e não precisa voltar para buscar nada. Já o carro da limpeza tem prateleiras para colocar materiais de reposição e produtos de limpeza, e uma parte para colocar o balde. O carro permite levar vassouras, rodos, espanadores, entre outros itens. O carrinho deve ser abastecido com todos os itens necessários para a arrumação dos apartamentos, mas não pode ficar, né, sobrecarregado. Então você coloca tudo o que precisa, mas não pode sobrecarregar. Ao se dirigir aos apartamentos, a camareira deve movimentar o carrinho junto à parede, deixando espaço para a passagem de pessoas no corredor. Ou seja, o carrinho não pode ficar, né, no meio do corredor, você encosta ele à parede. É preciso cuidado para não esbarrá-lo na parede, portas, móveis e objetos. Né? Ter atenção, tem que ser um bom motorista do carrinho aí. Ao chegar em frente à porta do apartamento, o carrinho deve ser estacionado de forma a bloquear a entrada do apartamento. A parte aberta do carrinho deve ficar voltada para a porta do apartamento para permitir a retirada do material, né, necessária à arrumação. Ou seja, você encosta o carrinho com a parte aberta do carrinho para dentro do apartamento, né, que aí você consegue pegar. Alguns hotéis optam pela não utilização do carrinho, pois tira a estética dos corredores sociais ou porque o corredor é muito estreito. Quando ele fala de tirar a estética, é aqueles hotéis chiques, né? Que o pessoal não quer um carrinho no meio para não causar uma má impressão. Apesar de todo hóspede saber que existe o carrinho que precisa da limpeza, mas é de cada hotel, né? Então aí ele prefere não utilizar o carrinho e você tem que ir e voltar para buscar material. Vamos falar dos materiais de trabalho, né? Dos produtos de limpeza especificamente. Bom, vai ser preciso de produto multiuso, né? Para a limpeza de pó de superfícies variadas e de vidros, lustramóveis, produto para tirar mancha de ferrugem e marca d'água do vaso sanitário, produto para a higienização do banheiro, um odorizador, né? Álcool e o limpador de metais. Ferramentas de trabalho. Bom, aqui é uma lista básica, todo mundo conhece o que é, mas ó, esponja para limpeza pesada, esponja para vaso sanitário, esponja para pia, né? Essas esponjas são separadas, esponja para copos, escova para limpar peças do banheiro e ralos, escova para vaso sanitário, escova com dentes para limpar frestas e ranhuras em aparelhos, né? Para tirar o pozinho que fique, por exemplo, na tecla do telefone, no teclado do telefone, né? Entre as teclas, você passar uma escovinha para limpar. Luvas grossas, aspirador de pó e acessórios, vassouras, rodo, baldes, panos de limpeza, pás de lixo e sacos de lixo. Então são ferramentas básicas aí, né, de trabalho da camareira. Roupas de cama e de banho. Então, preparar o carrinho, lençóis e fronhas, protetores de colchão, toalhas de rosto, de banho e de mão, né? Pisos de banheiro, é aquele antiderrapante, né? Pisos de banheiro, tem os antiderrapantes para o local do banho e aqueles tapetes que a gente chama de tapete de banho, de banheiro. E roupões, edredons e colchas. Essas são as roupas de cama e de banho. E os produtos de minibar. Então, carrinho com água mineral, sucos, achocolatados, cerveja, refrigerantes, bebidas alcoólicas em miniatura, né? Tem umas mini garrafinhas de vodka, de uísque, de conhaque, entre outros. Chocolates, guloseimas e artigos diversos, certo?
para poder fazer a reposição do minibar. Tem os produtos de consumo dos clientes também, que deve estar no carrinho. São alguns sachês, outros uns vasinhos mesmo, uns frasquinhos de sabonete, shampoo e condicionador, touca de banho, papel higiênico, lenços de papel, limpadores de sapatos, copos, guardanapos ou base para copo, sacos plásticos para roupa, papéis de carta e envelopes, canetas, blocos, impressos diversos, diretório de serviços, cardápio de room service, né? O room service é serviço de quarto, o cardápio de serviço de quarto e placas de não perturbe ou, né, de favor arrumar. Isso você tem que colocar no carrinho para repor para o consumo, né, dos clientes. Nem todo hotel, eu tenho certeza que você que está assistindo entende isso, né? Nem todo hotel vai ter isso tudo. Tem hotéis bem simples, mas a gente sempre trabalha pensando no hotel grande, porque aí onde não tiver, não tem. Mas onde tem, você já sabe, né, o que é. Observação: as placas de advertência de solo são avisos de segurança que não podem faltar no carrinho da limpeza da arrumadeira e da limpeza, né? Podem vir escritas em vários idiomas, adaptando-se aos diferentes clientes que recebemos nas empresas. Afinal, o turismo vem gente de todo lugar, né? De outros países também. As principais legendas são: cuidado, piso escorregadio. Vocês já devem ter visto isso, né? Uma plaquinha amarela, assim, um cavaletezinho. Não entre, banheiro fechado. Cuidado, área de trabalho. Cuidado, piso molhado. Cuidado, piso irregular. Atenção, limpeza em andamento. São placas de piso, né? Você coloca ela no chão. Normalmente ela é em forma de cavalete para poder orientar os clientes que estão ali hospedados. Todo o material a ser utilizado na arrumação dos apartamentos é entregue para a camareira. As roupas de cama, as toalhas, os tapetes, o material de limpeza, né? Os amenities, que são os produtos de cortesia para uso do hóspede, que, como eu falei, shampoo, condicionador e tudo mais, são chamados de amenities. Ficam guardados na rouparia de andar, ou capinha, né? A rouparia de andar é mantida fechada e a chave fica em poder da camareira. Então tem vamos dizer assim, um quarto não, que é uma dispensa no andar, onde ficam guardadas rouparias de andar. Porque de repente o cliente pede, gostaria de mais um lençol. A camareira providencia ali no andar mesmo e ela, né, entrega. O controle, a estocagem e a distribuição dos itens são responsabilidade da camareira, assim como a limpeza e arrumação da rouparia de andar. Ao final de cada turno de trabalho, o estoque da rouparia de andar deve ser completado, trocando-se as roupas sujas por igual número de roupas limpas na lavanderia, né? Então, sempre no final do turno você deixa o estoque do andar completo, né? Para o colega que vai trabalhar no outro turno já encontrar tudo na mão ali. E assim ele também faz, deixa tudo pronto para quando você pegar o seu turno. Na rouparia de andar deve existir uma lista de todo o material sob a responsabilidade da camareira. Periodicamente será feita a conferência da quantidade de material na rouparia de andar com a lista, né, de quantidades. Então, para conferir se está tudo ok. Então, tudo é responsabilidade sua. Você não pode perder o lençol, ou levar o lençol para casa, ou levar os amenities que a gente falou aqui para casa. Não, aquilo ali é do hotel e eles vão conferir. As camareiras devem ter nas rouparias de andares, sob sua responsabilidade, um estoque de materiais que são colocados nos apartamentos, né, para uso ou consumo dos hóspedes, sendo divididos em papelaria, folheteria e amenidades. Os itens mais comuns são pasta com material de correspondência, papel de carta, envelopes, blocos para anotações, formulário para lavanderia. Né? Quando o cliente quer pedir para lavar uma roupa, ele preenche o formulário dizendo qual é a peça e o que é para fazer e até que hora ele quer. Né? Os cardápios de room service ou cardápio de serviço de quarto, lista de serviço do hotel e impresso de propaganda do hotel e de seus setores. Também temos os cartões de aviso, né? Não perturbe e favor arrumar o apartamento. Deixado também para o cliente sacos para roupas usadas, né, do hóspede. Papel higiênico, copo, sabonete, shampoo, condicionador, espuma de banho para os quartos, né, que tem banheira, hidratante, sabonete líquido e brindes oferecidos pelo hotel, como pasta de dente, touca de banho, lustra sapatos, lustra óculos, lenço de papel e outros. Então, esses são os itens mais comuns, né, para o consumo dos hóspedes aí nos apartamentos, certo? Sendo divididos entre papelaria, folheteria e as amenidades, ou chamada de amenities. Amenities ou amenidades são itens de higiene pessoal fornecidos como cortesia aos hóspedes pelos hotéis.
mas sabe-se que estes valores são embutidos no valor da diária, né? Quando ele cobra o valor da diária, ele já está embutido esse valorzinho aí, ele não cobra separado, cobra tudo junto. Cada produto e cada embalagem deve estar de acordo com o perfil do cliente e com o estilo do hotel, desde os mais clássicos, né, os mais chiques, até os mais modernos. A criação de uma comunicação visual personalizada e exclusiva para cada hotel agrega valor, né, aos serviços prestados. Nos apartamentos de saída, a camareira necessariamente deve colocar um item novo e completo. Já nas arrumações, há caso de reposição somente no final de cada embalagem ou quando a metade já foi consumida. Ou então só se oferece o item na entrada, né, da hóspede. Então, assim, acabou, coloca outro. Tá pela metade, coloca outro. Certo? Você faz a reposição. Outro somente quando acaba mesmo o produto todo. Vai depender de cada hotel. As sobras de sabonete não devem ser aproveitadas, pois existem registros de casos de contaminação biológica de uma pessoa para outra, né? Jamais. Acabou, joga fora. Os restos de produtos líquidos também não podem ser reciclados, pois há sérias possibilidades de contaminação no manuseio do produto final. A vigilância sanitária exerce forte pressão para que isso não ocorra nas empresas hoteleiras, né? A vigilância sanitária normalmente faz fiscalizações. O controle das amenidades é feito pelo número de hóspedes no mês e não por apartamento ocupado. Conforme o tipo de cliente, varia o consumo das amenidades. Né? Grupos, crianças e famílias usam geralmente mais as amenidades do que os executivos. Né? Os executivos normalmente vão a trabalho, então não tem tempo para estar usando essas coisas. Notificar a gerência sobre as oscilações de consumo e os possíveis motivos faz parte das tarefas, né, também da governanta. Vamos falar um pouco sobre a higiene e limpeza dos ambientes. Pode-se definir limpeza como a remoção de qualquer corpo indesejável, visível ou não, da superfície a ser limpa, sem entretanto danificá-la e sem causar alterações das suas características originais. E ainda que o processo utilizado não seja nocivo ao meio ambiente, né? Fazer a limpeza sem danificar o produto, porque tem gente que não sabe fazer a limpeza, pega, por exemplo, uma taça e quer passar uma esponja abrasiva, né, que vai arranhar uma taça, um copo do quarto. Então, não tem que limpar, mas sem danificar. Para isso, torna-se necessário utilizar procedimentos, produtos e equipamentos apropriados para cada situação, que juntos contribuirão para que se obtenha um resultado satisfatório. Como se pode observar, essa definição de limpeza é bem abrangente no que se refere à remoção das sujeiras de uma superfície. No entanto, dependendo do tipo de sujeira existente, para que a limpeza seja eficiente, a remoção dos corpos indesejáveis precisará ser feita utilizando-se mais de uma etapa, né? Tais como higienização. Refere-se à remoção de sujeiras invisíveis a olho nu, principalmente a eliminação, né, de micro-organismos. Temos a desinfecção. Em alguns casos, a limpeza poderá ser complementada com a desinfecção, que é a eliminação de micro-organismos patogênicos, os quais, quando presentes em um ambiente, poderão causar mau cheiro ao ambiente e até mesmo a transmissão de doenças ao ser humano. E tem a desinfestação. Refere-se à eliminação de pragas já instaladas ou em processo de crescimento, como formigas, ratos, baratas e etc. Deve-se tomar medidas urgentes, pois existe o risco de doenças transmissíveis, né, por esses animais. Então, tem a parte de higienização, a desinfecção, você pode usar. A gente vai falar dos tipos de produto que a gente pode usar em cada etapa dessa aí: da higienização, da desinfecção e da desinfestação. Vamos seguir. Bom, pode ser realizada de duas maneiras: pela camareira, esta pode utilizar inseticidas comuns, né? E por uma empresa especializada através de contrato firmado com a empresa. Aí estamos falando aqui, ó, vou voltar ao slide, da desinfestação, certo? Bom, temos também a sanificação, refere-se à redução do número de micro-organismos em níveis toleráveis, e a esterilização, que é obtida quando se consegue fazer a eliminação de todas as formas, né, de micro-organismos. A asepsia é a ação preventiva para evitar a contaminação ou retorno de micro-organismos. É uma coisa que deve estar assim, extremamente limpo, é o quarto do hóspede. Bom, os cuidados e a limpeza do hotel envolvem uma boa arrumação dos móveis, pisos, acessórios de um modo geral, como por exemplo cortinas, tapetes, objetos, entre outros. A limpeza, a conservação e a organização destes são essenciais, pois, além da higiene, leva-se em consideração o bem-estar dos hóspedes. Os tipos de sujeiras que encontramos no meio ambiente são pó, ferrugem, né, poluição de carros,
folhagens, graxa, gordura, manchas de dedos e mãos, cinzas, pontas de cigarro e etc. Já me questionaram em aula presencial assim, professor, mas o quarto é lacrado com ar-condicionado, como é que entra, tipo, poluição de carro? Partículas, né, que sobem ao ar e ela penetra nos dutos de ventilação, né, do hotel e termina indo parar dentro dos quartos, corredores e outras áreas do hotel. Então, poluição de carro, ferrugem é comum, pó e entre os outros que eu já falei. A sujeira pode se propagar através dos pés das pessoas, né? Outro ponto aí, da corrente de ar, de líquidos derramados, da falta de higiene, dentre outros. Antes de iniciarmos qualquer tarefa de higienização e limpeza, temos que ter certeza dos tipos de sujidades encontradas no local para a definição exata dos sistemas a serem usados na remoção. Vamos lá, sujidade solta e não impregnada. São aquelas sujidades que podem ser retiradas sem grandes problemas, podendo ser removidas com simples processos, né, de varrição. Tem a sujidade solúvel em água. São impregnações removíveis com a simples aplicação de água e auxílio de vassoura. E tem a sujidade impregnada, que são aquelas que, para serem removidas, exigem o uso da fórmula de limpeza, né, como um todo. Aí vai envolver vários, né? Água sanitária, sabão, detergente, álcool, entre outros, para sujidades aí impregnadas. Aqui nós temos a tabela, né, de formas de limpeza. Temos a forma de ação química, que a gente usa 25%. Ação mecânica, que é aquela manual, né, 25%, aquele que a gente coloca o produto e espera agir, o tempo de ação de 25% do tempo, né, e a temperatura 25% do tempo, fazendo um total de 100%. A ação química consiste no uso né, de produtos químicos. A ação mecânica consiste no uso de ferramentas de limpeza e do esforço físico. O tempo de ação e a temperatura da água utilizada são fatores que influenciam diretamente, né, na limpeza. Aí nós vamos falar de algumas características, né, dos produtos de limpeza. Os produtos de limpeza são classificados em 4 grupos, ou seja, os detergentes, os desinfetantes, as ceras, outros produtos, né, diversos. Sempre passa alguma coisa na hora que eu estou gravando aula. Os produtos químicos são divididos em 3 classes distintas, né, de acordo com seu pH, que é o potencial de hidrogênio. Tem os produtos ácidos, que tem seu pH, a gente já viu aqui a tradução, né, pH, potencial de hidrogênio, que tem seu pH entre 0 e 7, e são utilizados em casos especiais onde as sujidades são provenientes de composição mineral. Aí se usa, né, produtos ácidos. Produtos neutros têm seu pH estabilizado em 7. São produtos neutros que, por suas características, não realizam limpezas agressivas, e sim, né, por simples remoção. E tem os produtos alcalinos, que têm seu pH entre 7 e 14. Removem todo tipo de sujidade pesada. Né? Ele é bem forte, assim, por assim dizer, para poder limpar. Tem os detergentes, tem sua ação de limpeza, né, funcionamento através da quebra da tensão superficial da água, facilitando a penetração na superfície, emulsionando a sujidade. Ou seja, vou usar um termo bem comum, assim, ele amolece a sujeira um pouco, né, o detergente. Eles são utilizados diluídos em água para remover qualquer tipo de sujidade de uma superfície. E temos os desinfetantes, que são substâncias que destroem determinados micro-organismos vegetativos em objetos e superfícies, sendo por isso produtos grandes aliados no serviço de limpeza e higiene. São substâncias utilizadas para remover a desinfecção de determinados locais, como banheiros, por exemplo. Né? Normalmente os desinfetantes são usados bem no banheiro. Para que haja uma perfeita desinfecção, é necessário, em primeiro lugar, que haja a limpeza do local, né? Primeiro limpa o local, limpando, lavando e até, quando for o caso, removendo-se a sujidade. Em se tratando de matéria orgânica, a descontaminação do local com a aplicação de desinfetante será possível em quantidade suficiente para a destruição dos micro-organismos. Né? Então, fala matéria orgânica, por exemplo, sei lá, a pessoa vomitou. Então, vai usar desinfetante em quantidade suficiente para a destruição dos micro-organismos. Observação. Não confundir desodorização com desinfecção. Existem produtos que são odorizantes, né? Só dá cheiro, não sendo necessariamente desinfetantes. O cloro líquido pode ser um excelente germicida. É um dos desinfetantes mais utilizados nas tarefas de higiene e limpeza, podendo ser, né, utilizado em quase todas as situações. É o componente ativo da água sanitária, que é um excelente desinfetante e alvejante.
O cloro líquido nunca deverá ser misturado com outros produtos químicos, pois poderá produzir gases super nocivos à saúde. Então, quando você usa o cloro líquido, é ele puro. Nunca mistura com outra coisa que ele pode produzir, né, gases nocivos à saúde. Aqui nós temos outras observações. Os detergentes bactericidas. Normalmente não possuem perfume, mas sim odor característico do sanificante usado, né? Tem um cheiro mais forte. A esterilização e a destruição de todas as formas de micro-organismos. Substâncias bactericidas ou germicidas são aquelas que destroem as bactérias, mas não destroem seus esporos, né? Ela faz um trabalho, vamos dizer assim, pela metade. E tem as substâncias antissépticas, são aquelas que impedem a multiplicação dos micro-organismos sem destruí-los. Você limpa o banheiro mesmo, a gente limpa o banheiro, mas se a gente for, assim, tem um tipo de produto que é colocado em, normalmente em hospital se faz isso, e é colocado para você depois passar uma luz chamada de luz negra, uma luz lilás, que é onde você enxerga onde é que as bactérias estão, né? A camareira não trabalha com isso, mas é uma forma de... Então você usa a substância bactericida, ela limpa, mas não mata, não destrói, né? Ela destrói a bactéria, mas não destrói os esporos, né? Que vai dar sequência, ela pode se proliferar. E as antissépticas é a que impedem a multiplicação. Vamos seguindo. Se tiverem dúvida, já sabe, pode chamar o professor. Temos as ceras. São produtos recomendados para aplicações sobre pisos e sua função é melhorar o aspecto dos mesmos, deixando-os brilhantes, além de manter uma camada protetora contra arranhões de sapatos, carrinhos, cargas e etc. As ceras devem ser antiderrapantes e favorecer a limpeza dos ambientes, proporcionando maior qualidade na limpeza e na preservação dos ambientes em geral. São ceras específicas que não permitem que o piso fique liso, né, para o cliente não escorregar, ou você mesmo. Temos o removedor de ceras, né, com base de água e acrílicas. Existe na forma natural ou sintética, sendo indicados para remover sujidades e ceras em geral, já prejudicadas e sem brilho. Né? Depois de um tempo, aquela cera vai perdendo o seu brilho, aí você usa esse removedor de cera. Ou seja, a função dos removedores é a de preparar o piso para receber as novas mãos de cera. No caso das ceras à base de petróleo, periodicamente elas deverão ser removidas, utilizando para isso um removedor eficaz para essa finalidade, ou seja, que prepare adequadamente a superfície, né, para o novo enceramento. Ah, professor, não entendo desses produtos químicos. Gente, aprende, tá? Aqui no nosso curso vocês vão ver muitas coisas, mas cabe a você mesmo fazer pesquisas e outra. Quando você é contratado, normalmente o hotel dá um treinamento, né? Tira dúvidas com você, na verdade. O treinamento é um tira dúvidas. Se você tiver dúvidas, você vai perguntar e tirar dúvida ali naqueles primeiros dias de trabalho. Temos o limpador multiuso. Trata-se de um produto alcalino que pode ser utilizado para remover a maioria das sujidades. São utilizados em serviços de limpezas manuais, pois é muito eficiente em pequenas situações, uma vez que se trata de um produto enriquecido com tensoativo de baixa espuma, né, com removedor de sujidades inorgânicas e orgânicas e com solventes neutros. Indicado para qualquer tipo de superfície, não sendo necessário o enxágue do mesmo. Então, aquele multiuso, o pessoal tem marcas aí famosas, é um sprayzinho, você dá aquele jato em cima do local e faz a limpeza, né? Sem precisar enxaguar. O limpa-vidros são produtos preparados especificamente para fazer a limpeza de vidros. Podem ser utilizados diluídos em água, né, ou pronto uso, dependendo do fabricante. Alguns você dilui em água, outros você usa a pronto uso, também normalmente com um borrifador. Temos polidores de metais. Limpam e dão brilho em uma única operação, não deixando películas de gordura. Observar que existe variedades para cada tipo específico de metal. Portanto, o uso incorreto pode causar danos ao material a ser limpo. Então, saber qual o polidor de metal para cada tipo de metal. Vamos seguindo. Para a gente encerrar a aula de hoje, vamos falar do limpador amoniacal, que é o detergente desengordurante para a limpeza pesada de pisos e superfícies laváveis, normalmente usado, em banheiros, esse aí. E tem os alvejantes clorados, à base de hipoclorito de sódio, que é com clareador de tecidos e rejunte de azulejos e pisos. É também um produto desinfetante. Observação: deve-se ficar bastante atento para a sua diluição. Para isso, deve-se seguir rigorosamente as recomendações do fabricante do produto. Isso é importante porque uma diluição errada, além de tornar o produto ineficiente, poderá comprometer características da superfície a ser limpa. Além disso, diluições devem ser feitas sempre se acrescentando o produto à água para evitar o surgimento de espuma, o que impediria o completo enchimento do recipiente. Então ele fala sempre que
você primeiro coloca a água, depois o produto, tá? Não o produto, depois a água, que pode surgir espuma e vai impedir o completo enchimento do recipiente. Então, você vai seguir o que está escrito na embalagem, né? A forma de diluir. Ele diz, uma tampinha para 5 litros de água. É desse jeito que você deve fazer. Tá? Além do que, existe um controle, né, do material que você usa. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiver qualquer dúvida, pode chamar que o professor responde aí no privado. Tá ok? Bom, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.